Todas as atenções estão voltadas hoje aos Estados Unidos. O presidente Donald Trump está reunido neste momento na Casa Branca com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Trump e Zelensky vão assinar um acordo econômico que permite que os Estados Unidos explorem minerais raros da Ucrânia. Inclusive, essas são imagens de agora há pouco. Segundo Trump, seria uma maneira de pagar pela ajuda militar que os americanos deram aos ucranianos durante a guerra contra a Rússia. Mas as garantias de segurança ainda serão discutidas separadamente. Trump descartou a entrada da Ucrânia na OTAN, bloco militar que reúne os Estados Unidos e vários países europeus. Olha o momento, então, que o Zelensky chega, é recepcionado por Donald Trump. Zelensky disse que Trump, chegou a dizer no passado, que o Trump vive em uma bolha de desinformação. Trump revidou, chamando Zelensky de ditador. Enfim, foi um clima complicado entre os dois. Vamos acompanhar, então, a importância dessa reunião e quem chega para fazer uma análise desse encontro é o Lier Ferreira, que é pesquisador do Núcleo de Estudos dos países do BRICS, da Universidade Federal Fluminense. Lier, boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais um momento histórico e a gente cobrindo tudo, acompanhando em tempo real. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde àqueles que nos acompanham nessa sexta-feira de pré-carnaval, mas de acontecimentos muito importantes no cenário internacional. Esse diálogo aberto entre o Zelensky e o Trump é a segunda rodada daquilo que nós estamos acompanhando já há algum tempo, que é o encaminhamento para o fim da guerra russo-ucraniana, que acabou de completar 3 anos no último dia 24/2. Na primeira rodada de negociações foi a rodada entre as duas grandes superpotências, diretamente interessadas no conflito, a saber, os Estados Unidos e a Rússia, e essa segunda rodada, já agora com Zelensky, que depois de uma troca de acusações aí com Donald Trump, que o chamou de comediante relativamente bem-sucedido e de ditador, questionando inclusive a sua posição de líder dos ucranianos nesse momento, ao mesmo tempo em que o Zelensky devolvia, chamando Trump, dizendo que ele vivia numa bolha, que ele estava desinformado sobre os fatos que aconteciam no leste europeu. Eles voltam agora a conversar e nós estamos vendo também, Kelly, a participação dos europeus. O Keir Starmer, por exemplo, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, o principal aliado dos Estados Unidos no continente europeu, também já está indiretamente participando desses diálogos, estabelecendo ali as primeiras conexões com Donald Trump. Então, assim, resumindo, as duas grandes superpotências iniciaram o diálogo. Nós sabemos que as relações internacionais são relações de força e as superpotências sempre têm um papel preponderante nesse contexto. Além disso, elas também são relações de interesse. E o que nós estamos vendo aí é o alinhamento entre Trump e Zelensky, principalmente na manutenção de Zelensky como presidente da Ucrânia e, por outro lado, o acesso dos Estados Unidos às terras raras ucranianas. Esse é o desenho. E sobre o alinhamento, a gente imagina que, acompanhando de perto, que ele já tenha sido costurado há muito tempo, Ou seja, para acontecer esse encontro presencial entre os dois, a gente imagina que tudo já esteja acertado, que hoje vai sair somente aquela coisa oficial, um comunicado oficial que deve ser informado pelos dois em breve. Pois é, a imprensa internacional estipula mais ou menos que os Estados Unidos já investiram algo em torno de 350 bilhões de reais no conflito russo-ucraniano, claro, em defesa da Ucrânia, e os europeus aproximadamente 200 bilhões de reais. São cerca de 550 bilhões de reais numa guerra que, desde o começo, nós acreditávamos uma guerra muito difícil de ser vencida pela Ucrânia, mesmo que apoiada pela OTAN, pelos países da OTAN. Agora parece que a coisa está mais clara. Tanto os Estados Unidos quanto os europeus vão se remunerar, vão se ressarcir desse investimento feito, tendo acesso a esses depósitos de terras raras e, obviamente, depois de localizar os depósitos, que já estão sendo mapeados, inclusive por técnicos ucranianos, eles vão começar a mineração e o processamento desses minerais, dentre os quais o lítio, que é um mineral que nós temos aí nos nossos computadores, nos nossos celulares, porque ele é essencial, por exemplo, para as baterias. Então está muito claro qual é o desenho. O Ocidente vai tomar as terras raras da Ucrânia, a Ucrânia
né, o Zelensky principalmente, vai manter-se, né, no poder ali sem sofrer nenhum tipo de sanção, tanto dos aliados europeus quanto, evidentemente, dos russos, e muito provavelmente os russos ficarão com os 20% da Ucrânia, que já estão ocupando nesses últimos 3 anos, além, evidentemente, da Crimeia, que eles tomaram em 2014. Esse me parece que é o desenho geral. A questão a ser resolvida é quem garante a paz. Os europeus querem uma força da OTAN em território ucraniano. Os russos não permitirão que isso ocorra. Então, esse ainda é o detalhe a ser ajustado. Kelly. Bom, a gente vai seguir acompanhando de olho, né, em tudo que acontece no andamento dessa reunião entre Trump e o Zelensky. Tem mais informação chegando para a gente aqui. Donald Trump afirmou que um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia está muito já avançado. O presidente ainda ressaltou que o texto deve ser finalizado antes de qualquer discussão sobre o envio de uma força de manutenção da paz. Trump também disse que a Rússia tem agido bem e as conversas com os dois países têm sido, sim, proveitosas. E mais, questionado se confiava no presidente russo, Donald Trump disse que sim. Segundo o republicano, ele e Putin se conhecem há muito tempo. Trump afirmou que o acordo vai ser respeitado e que o líder russo não vai voltar a atacar a Ucrânia depois das negociações de paz. O presidente norte-americano ainda disse que essa confiança acontece porque os dois suportaram o que ele chama de farsa da Rússia, relembrando as investigações sobre uma interferência de Moscou nas eleições de 2016. Gostaria da sua opinião, Lier. Olha, Kelly, nós sabemos que Trump e Putin têm uma relação, do ponto de vista pessoal, bastante profícua, né? Desde o primeiro mandato de Donald Trump, né? Inclusive em função desse evento, né? Que era suspeita de que, né, o Kremlin estaria, de alguma forma, manipulando os resultados das eleições nos Estados Unidos, né? Através de influenciadores digitais, né, contratados e postos a serviço de Moscou. Então, assim, esses dois homens têm uma relação bastante, digamos que cordial, né, uma relação de confiança mútua. É claro que, do ponto de vista dos países, todo e qualquer acordo ele vai passar por monitoramento, acompanhamento, revisão, né? Os países estão sempre uns de olhos nos outros, né? Por quê? Porque eles sabem que as relações internacionais são relações de forças, cada um vai perseguir os seus interesses nacionais e muitas vezes haverá aí discordâncias, etc. Mas é muito importante nós sabermos que, nesse momento, as duas grandes superpotências bélicas do mundo contemporâneo, né, respectivamente os Estados Unidos e a Rússia, estão tendo uma relação de confiança mútua. Vamos entender, esta relação de confiança jamais será cega, nem por parte dos Estados Unidos, nem por parte da Rússia. Como também não será cega por parte dos aliados europeus e muito menos da Ucrânia, que tem, assim, a desconfiança histórica de que a Rússia possa querer adentrar ainda mais no seu território. Mas, nesse momento, essa relação de confiança recíproca entre os parceiros é uma das garantias para a paz necessária. E uma paz necessária, Kelly, não para nós que estamos aqui confortavelmente, né, no ar-condicionado dos nossos escritórios e locais de trabalho, mas fundamentalmente para o povo ucraniano que vem sofrendo tão duramente os impactos dessa guerra. Acho que isso é fundamental pontuar, até porque é o seguinte, historicamente, muitas vezes os países estão juntos, muitas vezes estão em lados opostos, muitas vezes em conflito, todos se espionando, não é? Então, isso não é novidade, mas neste momento existe um diálogo e isso é muito importante. Agora, tem mais notícias chegando aqui. O presidente russo alertou que os líderes ocidentais, os líderes ocidentais contra tentativas de sabotagem na aproximação com os Estados Unidos. Segundo Vladimir Putin, Moscou vai usar diplomatas e serviços de inteligência para frustrar qualquer ação contra a relação entre os dois países. O líder afirmou que está satisfeito pela forma como os laços entre Moscou e Washington estão progredindo, mas que nem todos os países ocidentais são a favor dessa ideia. A União Europeia expressou preocupação com as negociações entre Rússia e Estados Unidos para o fim da guerra na Ucrânia, sem envolver os países do bloco ou a própria Ucrânia. Isso porque, não é, professor, existe um temor de um avanço russo, ou seja, da Rússia continuar avançando além da Ucrânia.
Kelly, nós sabemos que a origem do Putin é a KGB. A KGB é o serviço secreto russo, né, que equivale, por exemplo, à CIA nos Estados Unidos. Então, assim, fontes de informação, inteligência, isso faz parte do jogo das grandes potências, faz parte do jogo das relações internacionais. Mas quando nós demos as primeiras notícias, e comentamos aqui no Conexão Record News, as primeiras notícias sobre a aproximação entre Donald Trump e Vladimir Putin, né, nós vimos que esse era um acordo de cúpula, um acordo de cimeira entre os dois grandes líderes que passava a reboque dos países europeus e muito particularmente da própria Ucrânia. E nós falamos aqui também, Kelly, nosso telespectador há de se lembrar, que as potências europeias ficaram bastante ressentidas por serem tratadas por Washington, particularmente por Donald Trump, como aliados de segunda categoria. E queriam tentar, de alguma forma, né, chegar a fazer algumas movimentações. O próprio presidente francês, o Macron, chegou a fazer uma grande reunião buscando estabelecer ali algum tipo de consenso na posição entre os europeus, o que não foi possível naquele momento. Então, assim, o que está acontecendo muito claramente é Estados Unidos e Rússia delinearam os marcos referenciais do acordo. A partir de agora, os demais interessados, leia-se, as potências da OTAN e a própria Ucrânia, foram chamadas para a mesa de negociação para tomarem conhecimento daquilo que já foi delineado pelas superpotências e daquilo que será implementado, quer eles concordem ou não. Agora, a hora de fazer o ajuste fino. O ajuste fino é exatamente esse elemento que eu me referi há pouco. Os europeus querem uma força da OTAN garantindo a paz entre russos e ucranianos dentro da Ucrânia. Isso, Vladimir Putin já disse que não irá permitir. Então, agora, o que nós temos que ver é como vai ser feito esse ajuste fino entre os interesses das potências europeias da OTAN, né, em relação à Rússia e em relação ao acordo de paz. Com isso finalizado, nós teremos o fim imediato dessa guerra, que é o que todos nós queremos. Não apenas para esse conflito, Kelly, mas para todos os outros que acontecem ao redor do mundo nesse momento. Com certeza. Olha, e ainda falando sobre essa tensão entre a Rússia, né, e os demais países do Ocidente, existe realmente isso da Europa, principalmente, né? Donald Trump disse que não ajudaria o Reino Unido se eles fossem atacados por Moscou. O presidente afirmou que os britânicos não precisam de muita ajuda e sabem cuidar de si mesmos. Durante a visita à Casa Branca, o primeiro-ministro do Reino Unido falou da aliança histórica com os Estados Unidos e pediu que o país seja um apoio para a manutenção da paz na Ucrânia depois de um acordo. No encontro, Trump também recebeu uma carta do rei Charles III e aceitou o convite para uma visita. A data não foi anunciada, não. Será a segunda vez que Trump vai ser recebido pela monarquia britânica como chefe de Estado. Então, a gente vê realmente nesse momento, né, Lia, o Trump anunciando muitas coisas impactantes, né? Tem chacoalhado aí o mundo, mas também existe, né, essa aproximação, esse diálogo, o falar realmente com chefes de Estado. Essa relação entre os chefes de Estado ela é sempre muito positiva, é o que nós chamamos de diplomacia presidencial. No Brasil, nós vemos, muito particularmente, o presidente Lula realiza esse tipo de iniciativa muito frequentemente. Em outros países, isso também é comum. Donald Trump não é exatamente um pacifista, não é um homem de grandes diálogos. É um homem que tem consciência do poder de que dispõe e que negocia, né, tendo como base esse mesmo poder. A Inglaterra, como nós dissemos aqui há pouco, é a principal aliada dos Estados Unidos dentro do território europeu. Antiga metrópole, né, dos Estados Unidos, quando eles eram as 13 colônias inglesas nas Américas, hoje a Inglaterra, em grande parte, acompanha ou está a reboque dos interesses americanos. Ainda assim, a Inglaterra é uma das maiores economias do mundo, né, é uma das maiores potências, inclusive sendo uma potência bélico-nuclear, tem um exército muitíssimo bem armado, muitíssimo bem constituído, uma das marinhas mais atuantes do mundo ainda hoje e tem, evidentemente, totais condições de se defender. Essa sinalização do Donald Trump, no entanto, traz para a Europa uma preocupação. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, que esse ano, que ele completa 80 anos, os europeus delegaram grande parte da sua defesa para os Estados Unidos. E uma coisa que nós aprendemos quando estudamos geopolítica, né, e relações internacionais é que defesa não se delega. Então agora a Europa vive o desafio de reequilibrar as suas forças bélicas, reordenar o seu orçamento bélico-militar para que ela dependa cada vez menos dos Estados Unidos, o que é algo fundamental para a manutenção do poder e do prestígio, principalmente das grandes potências europeias, como a Alemanha, a França e a própria Inglaterra.
quantas mudanças, né? E quantos impactos a gente tem acompanhado nos últimos anos, não é, Lier? E olha, tem mais uma notícia aqui. A revista britânica The Economist publicou uma imagem de Donald Trump na capa com o título Nova Ordem Mundial. A publicação diz que o presidente americano está reconfigurando os poderes no mundo ao estilo poderoso chefão. Na capa, atrás de Trump, aparecem os presidentes da Rússia, China e Turquia, além do príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E também o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. De acordo com a revista, essa nova era foi inaugurada depois da proposta norte-americana de explorar recursos minerais da Ucrânia. Vale lembrar que nesta semana, Estados Unidos, Rússia e Coreia do Norte se uniram para votar uma resolução na ONU se opondo à Ucrânia e também países da Europa. Qual que é a sua avaliação? É o poderoso chefão mesmo ou futuramente ele também pode enfrentar críticas duras, né, a depender dos resultados da gestão? As críticas, né, na política, como no futebol, elas estão sempre vinculadas aos resultados, né? Se os resultados forem favoráveis, né, a tolerância em relação a essas ações mais truculentas acabam sendo bastante ampliadas. Se os resultados, por um outro lado, não forem aqueles que se esperam, né, nós estaremos aí vendo Donald Trump em maus lençóis. Mas a grande verdade, Kelly, é que nós sabemos que hoje o mundo vive um processo de transição hegemônica, né, entre essa liderança hoje quase que unipolar dos Estados Unidos para outra ordem que vai contemplar aí claramente as três grandes potências bélicas militares do mundo contemporâneo. Por um lado, os Estados Unidos, por um outro, a Rússia, cujos interesses no Sudeste Asiático e no Leste Europeu são muito grandes, e por um outro, a China. A China é um ator importante, inclusive quando nós falamos, por exemplo, na concessão, né, das terras raras ucranianas para os Estados Unidos e seus aliados, nós temos que lembrar que, além da detecção, não é, das jazidas, né, da mineração e do processamento desses minerais, está a entrada desses produtos nas cadeias globais, né, de produção de baterias, computadores, celulares e outros elementos. E essas cadeias, em grande parte hoje, são tomadas pela China. O que os Estados Unidos estão fazendo, né, é entrando nessa área, disputando, né, esse campo com os chineses e estabelecendo uma ordem global onde nós poderemos aí ver áreas de influência muito claramente delimitadas entre essas três superpotências. É isso que nós estamos vendo acontecer e provavelmente é esse o desenho do mundo nos próximos anos, independente de quem esteja no poder na Casa Branca. De qualquer forma, nesse momento todo de mudança, né? Vamos ver como é que o Brasil pode ser beneficiado ou não nas relações comerciais internacionais. Agora, Lier, ontem nós mostramos aqui no Conexão que Donald Trump anunciou o fim do acordo sobre petróleo entre Estados Unidos e Venezuela. Nicolás Maduro respondeu à medida do republicano e disse que não vai se render às sanções norte-americanas. Maduro pediu um diálogo de igual para igual com Trump. Em novembro de 2022, o governo do então presidente democrata Joe Biden aliviou algumas sanções petrolíferas que haviam sido impostas à Venezuela durante o primeiro mandato de Trump. O objetivo era apoiar as negociações entre Nicolás Maduro e a oposição. Agora, o governo de Trump informou que vai reverter todas as concessões. Segundo o republicano, o acordo está vinculado às condições eleitorais que não foram cumpridas pelo regime da Venezuela. Lier. Olha, a gente sabe que não existe diálogo igual entre desiguais, né? Estados Unidos e Venezuela estão em posições de poder muito diferentes e a Venezuela, querendo ou não, assim como o Brasil, faz parte das Américas, ou seja, faz parte da área histórica de influência dos Estados Unidos e isso vai continuar acontecendo, mais uma vez, independente de quem quer que seja o presidente a ocupar a Casa Branca. Esse processo, no entanto, ele é muito prejudicial para a Venezuela e para o Maduro, particularmente, que enfrenta uma forte oposição interna, que enfrenta também uma desconfiança generalizada por uma parte significativa da comunidade internacional acerca da legitimidade da sua eleição, né? Aquela questão das atas, a própria relação com o Brasil já não é mais tão favorável à Venezuela quanto no passado, e ficar sem os recursos, né, do petróleo que é comprado à Venezuela por parte dos Estados Unidos, será um elemento que vai dificultar a manutenção de Maduro no poder e vai certamente prejudicar o povo venezuelano. Então, mais uma vez, o que Trump está querendo é estabelecer uma relação de força, né, de cima para baixo, uma relação assimétrica de poder com Maduro, pressionando
né, o presidente venezuelano. Não a respeitar acordos eleitorais, que o Trump não está muito preocupado com isso, mas a continuar fornecendo petróleo, e petróleo barato para os Estados Unidos, para legitimar e favorecer a política energética norte-americana ou a segurança energética norte-americana. Esse é o objetivo de Donald Trump e eu não tenho dúvidas de que ele irá conseguir. Vamos seguir acompanhando, contando sempre com a sua análise também. Muito obrigada, uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Kelly, um grande abraço para você, para todos os que nos acompanham, um ótimo carnaval a todos, muita folia e muita responsabilidade também, claro. Claro, muito obrigada, Liê.